E aí, meu amigo? Você viu, meu? Aqui é assim, é punk. Coisa aqui é punk. Muito bem-vindo ao programa Luciano Alvarenga Debate, ao vivo aqui nos estúdios da TV da cidade de São José do Rio Preto. É, meu irmão, aqui a coisa funciona desse jeito. Olha, eu vou dizer um negócio. Aliás, eu vou dizer várias coisas hoje. Já vou sair aqui da mesa, porque é o seguinte, eu já vou colocar a seguinte questão para você. A coisa se acirrou. Esse final de semana saíram algumas reportagens, eu li a reportagem da Época sobre o escândalo na Petrobras. Os 3 partidos envolvidos nesse escândalo, que já está sendo chamado de um Mensalão 2. PT, PMDB e PP, o partido do Paulo Maluf. O escândalo é escabroso. Tá? É um mega esquema de corrupção envolvendo quase todas as grandes empreiteiras do país, é importante dizer isso. Aonde tem propina, aonde tem corrupção, tem empresas da iniciativa privada. Tá? Então, Camargo Correia, todas, Queiroz, enfim, as grandes empreiteiras do Brasil, todas elas envolvidas no escândalo, ou pelo menos as principais envolvidas no escândalo da Petrobras, que já está sendo chamado de o Mensalão 2, envolvendo quadros importantes da política nacional, inclusive a lista cita Eduardo Campos, cita o Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, deputados federais do PT, PMDB, PP, enfim, a coisa é cabulosa. E o interessante de observar é que ao mesmo tempo em que nesse final de semana explode esse escândalo da Petrobras, das revistas. Ontem eu estava conversando com um professor lá na faculdade, o grande Tássio. Abraço, Tássio, obrigado pela audiência. E o Tássio comentava comigo, inclusive, que uma revista teria sido recolhida das bancas. Pode ser que tenha sido a Época, mas como eu recebo a Época em casa por assinatura, então eu acabei recebendo. E eu não sei se elas foram recolhidas de fato, como está sendo dito. Foi recolhida? Se foi recolhida, eu gostaria que você entrasse em contato comigo. A Isto É foi recolhida? A Isto É foi recolhida das bancas nesse final de semana e trazia uma reportagem bomba, tá, em relação ao escândalo da Petrobras e parará. Imediatamente, no momento seguinte, em São Paulo, no início da semana, explode uma manifestação de rua no centro de São Paulo, né, uma manifestação que explodiu em violência, etc. Então, mas exatamente no momento seguinte, ao final de semana da revista, da reportagem da Época que foi recolhida. Ou seja, é difícil a gente não associar uma coisa e outra. É difícil nós não associarmos o escândalo da Petrobras, a reportagem da Isto É no final de semana. Eu li uma reportagem pela Época. Né, da Isto É não vi, pelo que sei, o Jair acabou de confirmar aqui comigo, a Isto É foi recolhida das bancas em todo o país nesse final de semana e ela trazia uma reportagem a respeito da Petrobras e trazia dados novos. No início da semana explode, me parece que na segunda-feira explode nas ruas de São Paulo, no centro de São Paulo, manifestações em confronto aberto com a Polícia Militar de São Paulo. E é difícil nós não associarmos uma coisa e outra. É difícil nós não nos perguntarmos se a manifestação em São Paulo não é uma reação de guerrilha do PT em função daquilo que saiu nas bancas no final de semana. É difícil não atrelar uma coisa e outra. Estamos no meio de um processo eleitoral. É um processo eleitoral cercado de uma imensa possibilidade do PT deixar o governo federal. O clima é tenso, é guerra de guerrilha, tá? Eles se movimentam de um lado e de outro. Acontece, sai essa reportagem que foi recolhida das bancas mediante uma ação impetrada por um juiz de Brasília. E já na segunda-feira explode um protesto nas ruas de São Paulo, né, que provavelmente explodiu em função de se criar desgaste com o governo do estado de São Paulo, do PSDB. Ou seja,
O que nós temos, a situação é a seguinte, o que nós temos é um mega esquema de corrupção na Petrobras, envolvendo o partido do governo, envolvendo o seu principal aliado, que é o PMDB, envolvendo figuras de proa, né, da política nacional. De um lado, o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, do outro lado, o já morto Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, envolvendo deputados federais. Ou seja, a questão que está colocada é o seguinte: não bastasse o mensalão 1, temos agora o mensalão 2. Isso nos coloca diante da questão de dizer, olha, há grandes malfeitos, o contexto de corrupção nas estatais do Brasil é absolutamente grave. Corrupção e propina no montante que veio a público na Petrobras é alguma coisa que não pode ser desconsiderada, porque nós estamos falando de propinas e corrupções na casa de bilhões. É importante dizer isso, e é importante deixar isso claro, à medida que estamos às vésperas de um processo eleitoral, estamos em meio a uma grande discussão ainda não terminada a respeito de privatiza a Petrobras, não privatiza a Petrobras. Evidentemente que a privatização da Petrobras já foi feita pela metade, porque a metade da Petrobras, 49% da Petrobras, é privada e 51% dela é estatal. Ou seja, ela já tem uma parte dessa empresa já está privatizada. Evidentemente que petróleo é alguma coisa que tem a ver com soberania nacional. Eu não acho que a Petrobras ela deva ser privatizada. Eu acho que a questão não é privatizar, a questão é sanear, a questão é enxugar, a questão é limpar a Petrobras dos cupins que a corroem. A questão é limpar a Petrobras da ingerência política. E o PT promoveu uma ingerência política na Petrobras sem precedentes. É importante que se diga e chame a atenção para o fato de que quando a gente fala de petróleo, quando a gente fala de floresta amazônica, quando a gente fala de minério, quando a gente fala de água, nós estamos falando de soberania nacional. Esses são patrimônios que não podem ser privatizados. Eu volto em um minuto. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, meu amigo, estamos de volta com o programa Luciano Alvarenga Debate, ao vivo aqui na TV da Cidade. Olha só, revista Isto É retirada das bancas por envolver o nome de governador em suposto esquema da Petrobras. O governador do Ceará, Cid Gomes. Taca a capa na capa. Olha aí, olha só, muito legal. Deixa eu ver aqui, olha só, como o esquema na Petrobras abasteceu as campanhas de aliados do governo. É isso aí que está escrito? É que eu estou longe pra caramba da televisão, você que está em casa está estranhando. Olha, essa capa da Isto É, essa revista foi retirada das bancas esse final de semana. Você provavelmente não leu essa revista. E ela foi retirada das bancas por uma ação impetrada por um juiz do Ceará. Provavelmente um juiz amigo do Cid Gomes, provavelmente toma uísque junto,
provavelmente come caviar junto, né? Envolveu o Cid Gomes, quer dizer, a reportagem traz o suposto envolvimento do Cid Gomes nesses esquemas. Aí o juiz, lá do fim do mundo, lá no Ceará, decide que a revista vai ser recolhida no país inteiro. E ela é. Olha lá, o Jair está comentando o seguinte, até a versão digital também. Me parece poder demais. Como que um juiz, provavelmente amigo do Cid Gomes, lá no Ceará, juiz de primeira instância, juiz de fórum, sabe, fórum de cidade, local, da rua fulano de tal, número 414, o cara decidiu sozinho, ele decidiu a partir da consciência dele e provavelmente da amizade dele com o Cid Gomes, porque é muito suspeito, porque se um juiz lá do Rio Grande do Sul impetra uma ação desse tipo em favor do Cid Gomes, você até fala assim, pô, bom, o cara deve ter visto aí alguma coisa, sei lá, né? Agora, o Cid Gomes é governador do Ceará, o juiz é juiz lá no Ceará também, em algum lugar. Aí sai a ação do cara mandando retirar e retira. Ô meu amigo, tem alguma coisa aí que está esquisita. Tem alguma coisa aí que não está cheirando bem. Tem alguma coisa aí que sinaliza que debaixo desse tapete certamente tem sujeira. Aliás, essa é uma questão que tem que ser mencionada. Essa é uma questão que tem que ser mencionada. Ainda que tenhamos que fazer críticas, ainda que tenhamos que fazer observações a respeito do trabalho da imprensa no Brasil, há que se dizer também que é fundamental a presença da imprensa no país, fazendo o trabalho que dela se espera. Agora, me parece uma coisa muito estranha, me parece alguma coisa muito desnivelada, um juiz de primeira instância lá do Ceará, que não gostou de ver o nominho do seu governador citado numa reportagem, e impetra uma ação retirando das bancas do país inteiro, inclusive a versão online, cara, de circulação. É poder demais na mão de uma única figura. E outra, é um poder unidirecional, é um poder unipessoal. Não é possível nós aceitarmos, não é possível nós convivermos com a ideia de que um único juiz de primeira instância. E por que eu estou insistindo com a ideia de primeira instância? Eu estou insistindo com a ideia de primeira instância porque nós temos segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, oitava instância. Ora, a reportagem, que eu não li, porque foi retirada das bancas, se você também não leu, se traz o nome do governador, é porque provavelmente, se o nome dele aparece como um suposto participante do esquema, é porque, de alguma maneira, o nome dele realmente surgiu nas investigações. O nome dele apareceu na delação premiada. Alguma coisa rolou. Romênia e França no ar. Romênia. Olha só, grande abraço leste europeu, grande abraço à galera da Romênia, grande abraço à França, aos franceses, grande abraço aos europeus em geral que acompanham o programa Luciano Alvarenga Debate. Para você que está na Romênia e na França, o que eu estou falando, e fique atento aí você também, no Brasil, esse final de semana, a revista Isto É, que o Jair vai colocar na capa, essa revista que está na sua tela, ela foi recolhida de todas as bancas do Brasil. Eu quero que você na França, na Romênia, na Itália, na Alemanha e na Inglaterra espalhe e fale isso por aí. Essa revista da Isto É, trazendo novas e contundentes informações, segundo já se fala na internet, foi recolhida novas e contundentes informações do escândalo na Petrobras, que envolve PT, PMDB e o PP do Paulo Maluf. Essa revista foi recolhida das bancas esse final de semana, porque ela trazia o nominho do Cid Gomes.
Aí um juiz, que provavelmente é amigo dele, mandou recolher no país inteiro. Olha, eu acho o seguinte, o Poder Judiciário no Brasil, ele é muito menos bom do que parece e tem poder demais. E houve, por outro lado, uma imensa judicialização do espaço público brasileiro. Seja o espaço público político, seja o espaço público de cidadania e democracia de uma maneira mais ampla. A judicialização da política ou a intromissão do judiciário em amplos estratos da população brasileira, em amplas áreas e dimensões da vida nacional, tem se dado, por um lado, pela fragilidade, pelo desencanto e pela imensa desconstrução do universo político. Quer dizer, os políticos não fazem o que deveriam fazer, não cumprem o que deveriam cumprir, não agem como deveriam agir, e o judiciário começou a abrir as mangas. O judiciário começou a querer resolver por conta dele. Tá? Então o que está acontecendo? O ECA diz, ou seja lá o que for, diz, tem que construir 6.000 escolas, está na lei. Aí o governo não cria 6.000 escolas por alguma razão, aparece algum juiz em algum lugar do mundo multando o governo, multando seja lá quem for, porque ele não construiu a escola. Como se fosse um passo de mágica. Como se a lei, por si só, pudesse resolver as coisas. Comercial. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Eu vou chamar a atenção para uma outra questão, que é a seguinte. Eu tenho a impressão que a contundência com que a Marina Silva cresceu nesse processo eleitoral, o empate técnico dela com a Dilma no primeiro turno e a vitória da Marina Silva no segundo turno, me parece sugerir um certo cansaço na população brasileira e no eleitorado primeiro dessa duplinha PT-PSDB, e depois também o cansaço, o esgotamento com a maneira com que o governo federal e o partido do PT no governo federal tratam determinadas questões, tratam determinados temas. Eu observava hoje com os meus alunos da psicologia, dizendo que muitas coisas emergiram no Brasil nesses últimos 15 anos, e que não se parecem com aquilo que o Brasil é. O Brasil é um país miscigenado, é um país misturado, é um país eclético, né? O Brasil é um país de moreno, no sentido da mistura, da miscigenação. Eu tenho a impressão que esse cansaço em tratar as coisas a ferro e fogo, né, como a gente viu nesses últimos 15 anos, está se traduzindo nas intenções de votos na Marina. A retirada das bancas da revista Isto É, que trazia uma reportagem, né, sobre o escândalo de propina na Petrobras, que já vem sendo chamado também está sendo chamada de Mensalão 2. O José Vicente Faria, grande abraço, meu amigo José Vicente Faria,
Ele está dizendo o seguinte, olha, não é só a Europa que está sintonizada no Luciano Alvarenga Debate, mas Paraibuna também está. Grande beijo à minha terrinha, Paraibuna, ali no Alto Paraíba, na Serra do Mar, perto do litoral norte. Grande beijo a Paraibuna, estou com saudade, logo logo apareço por aí. Mas o fato qual é? O fato que é importante de ser destacado, de um lado é um cansaço com esse modus operandi do PT e do governo federal em lidar, tá? Seja com a imprensa, seja com a oposição, a demonização que foi feita durante esses 12 anos do PSDB. Acho que o PSDB é um partido cheio de problemas, acho que o PSDB se equivocou num monte de coisa, mas eu acho que é legítima a oposição, é importante que a oposição exista. Acho que o PSDB poderia ter feito uma oposição melhor, mas também acho que a demonização que o PT fez do PSDB nesses 12 anos foi uma tragédia. Não foi bom. Não é por aí que a coisa funciona. O PT, demonizando o PSDB, tentou deslegitimar a oposição. Não ter oposição é ter governo único. E governo único que eu conheço é governo de um partido só. Aí quando eu assisto e vejo um juiz lá do Ceará, provavelmente está muito perto do Cid Gomes, para eu não me perguntar se não são amigos, manda retirar das bancas uma reportagem que vinha a público por uma revista de circulação nacional da importância da Isto É, isso para mim não é bacana, isso para mim não cheira bem. Você pode perguntar assim, mas não é o PT que fez isso. Ué, mas o Cid Gomes está na base do governo. O Cid Gomes apoia a Dilma. O Cid Gomes está dentro da base de apoio do governo. Ou seja, eu não preciso fazer, eu posso mandar o Clebinho. Clebinho, aliás, quero mandar um grande beijo à Dona Vilma. Dona Vilma, um beijo, obrigado pela audiência, obrigado por me assistir. Eu sei que a senhora me assiste e gosta do programa. Muito obrigado. Não vou dizer para a senhora quem é que me contou que a senhora assiste o programa. Agora, voltando. Acho complicado, especialmente quando a gente pega a seguinte questão, ó. Olha só. Você lembra do caso da Sherazade? Houve o processo de demonização da Sherazade. Naquele episódio que ela fez um editorial no jornal, no SBT, que ela fez um comentário que foi de fato infeliz. Só que entre o comentário infeliz da Sherazade, houve o comentário infeliz da Sherazade, mas em seguida o que aconteceu? Aconteceu um processo de demonização daquela repórter. Demonização que chegou às vias de eliminá-la da televisão. Parece que agora ela está voltando ou já voltou. O Romeu Tuma Júnior, o filho do Romeu Tuma, publicou um livro chamado, qual que é o nome do livro mesmo, está aqui, Assassinato de Reputação. Tá? Assassinato de Reputação. Em que ele vai contar com clareza de detalhes os bastidores do poder no governo federal do PT. O cara foi demonizado, o cara foi constrangido pela Polícia Federal, um agente da Polícia Federal. Então o Sherazade, o Romeu Tuma Júnior, que publicou esse livro, Assassinato de Reputação, contando os bastidores do poder no governo federal, trazendo revelações extremamente importantes sobre tudo o que aconteceu lá. Aliás, eu preciso ler esse livro. O João Neves, um grande abraço, João Neves, obrigado pela audiência. João Neves está falando de Goiás, falando que tem um amigo dele que está assistindo o programa da França. Olha só, você vê como a cadeia, como a rede de difusão de ideias, a rede de difusão de discussões e debates, e que procuramos fazer o debate indo na contramão da corrente. Outra coisa que eu acho importante chamar a atenção, olha só, o amigo do João Neves está em Goiás, um grande abraço, João Neves, um amigo do João Neves na França, que se chama Sérgio Esmeraldo, um grande abraço, Sérgio Esmeraldo, está lá falando direto, está lá na França assistindo o programa, obrigado pela audiência.
Olha só, o João Neves está colocando um ditado aqui, um ditado goiano. Coisas boas faça você mesmo. Coisas boas faça você mesmo. As detestáveis, veja os outros fazerem. Muito boa. Olha só. Eu tenho a impressão que de um lado há Eu tenho a impressão que de um lado... Tem impressão não? De um lado nós temos um governo federal que trouxe, fez e realizou coisas importantes para o país. Ao mesmo tempo que fez e realizou coisas importantes para o país, deu origem a um modus operandi também de assassinatos de reputação, de perseguição, de constrangimentos públicos, seja da imprensa, de jornalistas ou figuras independentes que façam críticas ao governo. Do outro lado, as intenções de voto na Marina sinalizam por uma espécie de cansaço do eleitorado com um modus operandi que se desenvolveu no país nesses últimos anos e que indica e sinaliza que há necessidade de você mudar o disco, de você virar a página, de você dar início a outro tipo de coisa. É importante destacar, e eu acho assustador, sinceramente, que uma revista da importância da Isto É, trazendo uma reportagem importante sobre um escândalo em andamento, com delação premiada, com ex-governadores de estados importantes como o Rio de Janeiro, sendo citados como membros e parte do escândalo, que uma revista como essa seja retirada das bancas em função de uma ação impetrada por um juiz lá no fim do mundo, no Ceará, provavelmente amiguinho do Cid Gomes. Ou seja, a coisa tá pesada. A coisa tá pesada. O Jair tá falando aqui de ditadura disfarçada. Não chegaria a tanto. Agora, que é preocupante é. Eu acho que discutir a imprensa, debater o trabalho da imprensa, eu sou um personagem que faço isso aqui em Rio Preto, faço isso, assumo o risco e a responsabilidade de debater a imprensa, acho que isso é importante para a imprensa, inclusive, acho que tem que sim debater o trabalho da imprensa, tem que sim discutir a qualidade da nossa imprensa, mas aí, a proibi-la de desenvolver o seu trabalho, tem uma distância e ela é grande. É muito complicado quando o judiciário esse que pesa sobre ele sombras enormes e pesadas, decide, no isolamento da decisão de um juiz, falar, essa revista não vai ser lida no país inteiro. Complicado. Meu amigo, grande abraço a essa audiência que agora já é internacional. Até o próximo programa.